Um marinheiro rude, mas de boa índole, chamado Popeye, chega a uma cidade chamada Sweet Haven. Ele veio aqui para encontrar seu pai. Popeye não sabe 100% que seu pai desaparecido está aqui, mas seu coração o aponta na direção certa. Ao aterrissar, Popeye se vê endividado com o coletor de impostos local, que cobra impostos sobre tudo. O cobrador de impostos foi distraído por crianças curiosas e as perseguiu. Popeye aproveitou a oportunidade para procurar um lugar para morar. Ao verem o estranho na rua, os cidadãos o evitam como se ele tivesse a peste. Mas uma descoberta inesperada o anima. Ele encontra um cachimbo abandonado na rua e decide guardá-lo para si, apesar de quase ter sido esmagado por um piano carregado pelos carregadores. Uma vez em Sweet Haven, o marinheiro se tornou uma celebridade. Mas os moradores não chegaram a tempo de avisar a casa de Oilo que um estranho havia chegado. A proprietária o recebeu calorosamente e concordou em alugar um quarto para ele, ao contrário dos outros proprietários que fecharam a porta na cara dele. A casa de Oilo estava agitada porque a filha da proprietária estava experimentando chapéus feios para a chegada de seu namorado Bluto. Quando sua mãe pediu que ela mostrasse o quarto ao hóspede, Olive quebrou quase todos os móveis e mostrou suas roupas íntimas. Mas à noite, quando todos os parentes estavam reunidos em volta da mesa, o homem percebeu que não conseguiria comer em uma companhia tão barulhenta. Antes de ir para a cama, Popeye admirou um desenho de seu pai. Ele sabia que o encontraria em breve, só precisava dar uma volta pela cidade e pedir informações. No dia seguinte, Popeye foi a uma lanchonete local onde um vagabundo chamado Vimp estava tentando conseguir um hambúrguer de graça, mas não conseguiu. O marinheiro quer lhe fazer perguntas, então o senta em sua mesa e lhe oferece a comida. Popeye lhe conta sobre seu pai. Seu companheiro o ouviu até o fim da refeição, enquanto na mesa ao lado alguns bêbados riam incessantemente da história do marinheiro, zombando dele. Por fim, Popeye se cansou de ouvi-los e exigiu um pedido de desculpas pelos comentários ofensivos sobre seu pai. Os dois se recusaram, então ele foi obrigado a lhes dar uma lição com os punhos. À noite, havia convidados na casa de Oilo. Bluto, o grande homem que cuidava de todos os assuntos da cidade, estava prestes a chegar. Ele era o delegado do misterioso Comodoro e estava sempre de mau humor. A única coisa que o deixava feliz era Olive e ele esperava que ela se casasse com ele. Então Bluto pegou um vaso de flores na rua e começou a se perguntar se ele e Olive dariam certo ou não. No entanto, como Olive não gostava do homem, ela decidiu fugir para não se casar com ele. Popeye também não tinha lugar no banquete, então foi para a rua. Lá, encontrou Olivia e caminharam juntos. Quando pararam para descansar, Popeye começou a falar sem parar, e foi então que um estranho trocou a cesta da garota pela dele. Quando a garota descobriu a troca, ficou assustada, pois a cesta continha uma cobra, ou pelo menos parecia uma. Mas quando Popeye abriu a tampa, havia uma criança no lugar. Ele trazia um bilhete dizendo que a criança deveria ser criada por uma família decente. Depois, os pais o levariam de volta quando tivessem a chance. Popeye concordou de bom grado em ser o pai do bebê e até lhe deu um nome, Sweepy. Olive decidiu ser mãe e o levou para casa com ela. Popeye foi com ela, mas eles foram recebidos por um Bluto furioso. Ao ver a noiva e seu bebê, Bluto ficou tão furioso que deu um chute na bunda do marinheiro que ele não conseguiu se recuperar por um longo tempo. Para ganhar algum dinheiro, seu irmão Olive, Custer, entrou no ringue de boxe. Um grande boxeador estava chegando à cidade para uma luta e havia prometido pagar seus impostos e lhe dar algum dinheiro extra. Tudo o que alguém tinha de fazer era ficar na frente dele por um round. Custer tinha certeza de que era um bom negócio e que ajudaria sua família. Mas suas calças listradas e seu espírito de luta também não ajudaram. O inimigo abateu Custer e depois o enviou em um longo voo sobre a cidade. Popeye não suportou ver tal zombaria. O grandalhão pensou que seria ainda mais fácil abater esse pequenino do que o primeiro, mas errou o cálculo. Popeye terminou a luta derrubando seu oponente com vários golpes no rosto. Sweepy também subiu ao ringue para dar um soco no estômago do boxeador caído. À noite, Popeye e Olive colocaram o bebê na cama e cantaram uma canção de ninar para ele. Cada um deles tinha um sonho diferente. Olivia queria que o bebê estivesse com ela o tempo todo, e Popeye sonhava em ir para o mar com ele. Os dois concordaram em uma coisa: eles queriam ficar juntos, mesmo que ainda não tivessem percebido isso. Na manhã seguinte, Olive explicou ao lutador de braço de ferro que Sweepy podia prever o futuro. Antes daquela luta no ringue, ele disse que o lutador de braço de ferro venceria. Ao ouvir isso, o tio Vimp decidiu levar o garoto para dar uma volta. Ele tinha um plano para ganhar dinheiro fácil. Popeye deu seu filho adotivo a Vimp e o levou para assistir às corridas. Sweepy lhe disse em qual cavalo apostar e Vimp ganhou 2 vezes. Percebendo que o tio havia desaparecido com o filho, Iron Arm e o resto da família saíram correndo para procurá-lo. Em casa, eles encontraram panfletos com informações sobre corridas de cavalos e perceberam que Vimp estava apostando. Quando chegaram, atacaram o tio tolo, mas ele lhes mostrou seus ganhos e todos ficaram em silêncio.
Percebendo que Svipi poderia ajudá-los a pagar a dívida, Olive e a família continuaram apostando. Ele pegou o bebê e saiu de casa. Daquele dia em diante, ele e Svipi se estabeleceram nas docas. Bluto, por sua vez, havia presenciado toda a cena das apostas e tinha um plano diabólico. Quando Popeye saiu, ele chamou Vimp para lhe dar uma tarefa importante. Ele deveria roubar Svipi e entregá-lo assim que surgisse a oportunidade e quando Popeye estivesse distraído. O coletor de impostos procurou Popeye para exigir dinheiro como pagamento por ter quebrado outra regra absurda. Mas o marinheiro não estava disposto a pagar. Ele empurrou o cobrador de impostos na água, para a alegria dos cidadãos. Eles correram para pegá-lo. Svipi desapareceu da vista de Popeye por alguns minutos. Vimp o pega e o entrega a Bluto em troca do dinheiro. Quando percebe que o dinheiro está faltando, Popeye começa a ficar triste. Ele até escreve uma carta para o bebê e a joga no mar em uma garrafa de leite. Enquanto isso, Olivia se apaixonava cada vez mais por ele. Svipi agora estava morando no barco de Bluto e, um dia, Olive notou Vimp observando pelo telescópio. Ela lhe pediu uma explicação, e ele lhe disse que havia abandonado a criança. Um homem barbudo no barco tenta dar espinafre ao bebê, mas o bebê se recusa a comer o alimento verde. O homem barbudo é estranhamente parecido com Popeye. De fato, eles têm braços muito semelhantes. Aparentemente, o Comodoro, que também era o pai de Popeye, estava escondido no barco. Bluto foi leal a ele durante anos, mas agora decidiu agir sozinho. Percebendo que pode usar o poder da criança para encontrar o tesouro escondido dos piratas, Bluto amarra o velho, pega Svipi e foge. Olive e Vimp percebem que o Comodoro era o pai de Popeye e correm até ele. O marinheiro não acreditou imediatamente na história, mas decidiu ir até o barco de qualquer maneira para dar uma olhada. Quando ele vê seu pai amarrado, corre até ele. Nesse momento, Bluto se aproveita da distração para fugir com o garoto. O velho não reconhece Popeye como seu filho. Para provar seu parentesco, ele ordena que ele coma espinafre. A verdade é que o espinafre pode dar a Popeye e a seu pai uma força incrível, mas o filho feliz se recusa a comê-lo. Quando liberta seu pai, ele percebe que Bluto pegou Svipi e fugiu com ele. O velho percebe que seu antigo amigo está navegando para Friction Island, o que significa que ele deve ser pego e impedido a todo custo antes de encontrar o tesouro. Popeye e seu pai, juntamente com os parentes de Olive, partem em sua perseguição. Acontece que Olive também foi capturada por Bluto. Ao longo do caminho, o velho reconhece seu parentesco com Popeye, mas quando eles veem o barco de Bluto na praia, o velho ordena que o canhão seja disparado. Popeye protesta que Svipi e Olive também podem estar lá, mas o velho cão marinho não se importa. Ele queria proteger seu tesouro das garras gananciosas de Bluto, mas já havia deixado o barco e chegado ao local onde o baú estava escondido. Quando mergulhou para recuperá-lo, Popeye e seu pai correram para seu barco e quase afundaram. Quando Popeye viu Bluto, lutou com ele. O velho puxou o baú e o bebê para fora da água. Quando Bluto pegou o baú, ele acordou o polvo que o guardava. Levando-o para a praia, o velho mostrou a Svipi o conteúdo do baú. Havia coisas de criança e potes de espinafre. Enquanto isso, Popeye e Bluto trocaram o combate corpo a corpo pela luta de espadas. Enquanto isso, o polvo atacou Olive com seus tentáculos como se tivesse visto muitas almas. Ele a arrastou para debaixo d'água, mas a garota ainda estava se debatendo e gritando por socorro. O velho decidiu ajudar e jogou um pote de espinafre no lutador. Ele estava contando com essa substância verde para deixar seu filho mais forte. Bluto não sabia do espinafre e o alimentou à força para Popeye. Mais tarde, o garoto ganhou uma força sem precedentes. Primeiro, ele chutou o polvo e o jogou no mar. Em seguida, enfrentou Bluto. O grandalhão decidiu se render e nadou até o outro continente. Popeye e a família de Olive estão muito felizes e dançando, pois derrotaram o vilão, encontraram o tesouro e salvaram a vida de Svipi. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.